Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e essa é a live da igreja Casa na Rocha. Estou aqui com meu querido amigo, pastor Marco Aurélio Ferrari. Nós estamos aqui trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa live especial, a nossa live escatológica. Dá um alôzinho para a turma aí. Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante com vocês, na casa de vocês, amém? A gente está muito feliz de estar aqui mais uma vez. Pastor, obrigado pelo convite mais uma vez, né? Amém. Sempre uma bênção estar com vocês aqui da Casa da Rocha. Glória a Deus. É uma alegria ter você conosco, Marco. É um prazer, um privilégio, né? Estar do lado de um homem estudioso da palavra de Deus, assim como eu, nós amamos a palavra de Deus. Sim. E esse é uma das missões, né? Um dos propósitos da nossa igreja. Nosso tema é que Cristo seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. E graças a Deus, ao longo desses anos, né, desde que o Marco voltou da Europa, morou durante vários anos na Inglaterra, estamos aqui juntos nessa aliança, nesse compromisso, graças a Deus, através do sangue de Jesus, trazendo uma palavra do coração de Deus para você. E desde já, fique conectado conosco, aperta aí o linkzinho do aviãozinho, compartilhe através das suas redes sociais e fique sempre conectado conosco. Nosso site é casanarrocha.com, um site que visa edificar, abençoar a sua vida. Tem mais de 400 áudios lá, Marco. Mais de 1.400 vídeos disponíveis para você crescer, florescer, se desenvolver no Senhor. E além disso, nós temos 8 cursos online de graça para que você possa aprender ainda mais à luz da palavra de Deus. Dentre esses 8 cursos, Marcos, com muita alegria, nós temos um curso de escatologia. Vamos ver se a gente faz o módulo 2 contigo ali, nós dois juntos, fazendo um módulo 2 de escatologia. Vai ser um prazer e uma alegria ter você. Caro ouvinte, você que está nos assistindo agora, vai compartilhando com o máximo de pessoas, também vai fazendo as suas perguntas, né, no nosso chat, ao vivo aqui no Facebook. Temos certeza que Deus tem preparado algo extraordinário para nós. Vamos ler a palavra de Deus. Na parte que fala, hoje o nosso destaque vai falar sobre a tribulação, ou o período tribulacional, ou também conhecido como a 70ª semana de Daniel. Nós vamos dar destaque principalmente nos juízos de Deus sobre a terra, né? Muitas pessoas, né, Marco, nesse tempo, acreditam que nós já estamos vivendo um período tribulacional, por causa da pandemia, que tem atormentado o coração e atribulado muita gente. Sim. E realmente tem, nós não podemos negar o fato de que realmente o mundo está sendo chacoalhado por essa pandemia. Mas, meus caros ouvintes, você que estão nos assistindo, meus amados irmãos preciosos, isso é fichinha perto daquilo que a palavra de Deus relata que ainda virá sobre esse mundo caído, corrompido, que muitas vezes e o tempo todo, quase sempre, a maioria das pessoas tem se alienado do Senhor, tem se afastado de Deus, atraído a ira de Deus sobre essa terra, e é sobre isso que nós vamos falar. Sim. Tá bom? Então nós vamos dar destaque sobre os selos, sobre as trombetas e sobre as taças do livro de Apocalipse. Fique aí conosco, conectado, compartilhe através das suas redes sociais, eu tenho certeza que Deus tem algo extraordinário preparado para nós no dia de hoje. Então, abra a Bíblia em Mateus 24, capítulo 15. Olha o que diz o texto sagrado. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, aqui é uma referência ao anticristo, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias, ou seja, o período tribulacional, o juízo de Deus, se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Aqui nós vemos uma citação de que ainda haverá salvação. Sim. É raro, difícil, mas é possível
haver salvação no período tribulacional. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que sai ele, está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando. Pode orar, Marco, comece com uma oração, pedindo que Deus nos dê graça nesse momento tão especial, à luz da palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é sempre lâmpada para os nossos pés, luz Aleluia, para o nosso caminho. Sim. Pai, nós lemos essa porção tão importante da Tua palavra, Senhor Deus, que nos orienta, que nos alerta, o que o próprio Jesus falou para que nós possamos escapar disso tudo. Amém, Jesus. Senhor Deus, nessa hora eu peço que cada pessoa que estiver ouvindo, Senhor Deus, Amém, Deus. que seja guardada, protegida, Aleluia. recolhida, Senhor Deus, esteja atenta Sim, para que esse Pai. dia, terrível dia do Senhor, não a pegue de Amém. surpresa. Pai, nós te pedimos Sim, assim, em nome Pai. de Jesus. Já abençoa Aleluia. cada um, Senhor Deus, cada ouvinte, a família, Amém, representada por Jesus. cada um. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Que Deus fale com você, que Deus fale ao nosso coração nessa noite tão especial. Então nós vemos aqui que o texto sagrado alerta, né, Marcos, sobre esse período da grande tribulação, período tribulacional, na verdade, o período tribulacional se divide em dois momentos. Primeiro momento, o princípio das dores, né? E depois, no segundo momento, 3 anos e meio finais, a grande tribulação, os piores juízos que vão estar acontecendo com relação à terra. O que marca o início desse período tribulacional é o que nós entendemos o arrebatamento da igreja. Isso. Dentro do nosso posicionamento escatológico, ou seja, acerca dos últimos tempos, nós cremos que a igreja será poupada desse momento profético, porque Deus, nós cremos, vai nos poupar. Existem outras perspectivas, aqueles que creem que talvez a igreja passe por esse primeiro momento, né? Tem os princípios das dores e talvez Jesus apareça no meio da tribulação. E tem aqueles que creem que é só no final do período tribulacional, né? No início do milênio, eles acreditam praticamente que vai acontecer simultaneamente o arrebatamento e também a descida de Cristo logo em seguida, no período que a gente chama de milênio ou reino milenar, tá? Que são os pós-tribulacionistas. Nós temos um posicionamento pré-tribulacionista. E eu me alegro, né, Marco, por a gente ter a mesma perspectiva. Tudo fica mais fácil quando a gente tem o mesmo posicionamento teológico. Você fica à vontade de ter o seu posicionamento, quer seja no meio, quer seja no final, quer seja no início. O importante é que Jesus vai voltar. Exatamente. E que nós estejamos preparados. O que Deus tem ministrado ao teu coração? O que você entende e qual é a importância profética desse período chamado tribulação? Isso. Pastor, então, como a gente já falou, já deu uma pincelada nos encontros passados, como eu penso, que a próxima grande profecia a se cumprir será o arrebatamento da igreja. Próxima grande profecia. A gente pode ter profecias menores, mas a grande profecia para se cumprir é o arrebatamento da igreja. A outra grande profecia que se cumpriu em 1948 foi a criação do Estado de Israel. Essa é uma grande profecia, já foi cumprida. Isso. Agora, então, a próxima grande profecia é o arrebatamento da igreja. E é o que nós ansiamos, né, mano? Aguardamos ainda mais vendo tantas mazelas, tantas dificuldades, né? Tanta violência no mundo atual. A nossa esperança é o arrebatamento da igreja. A gente que ama o nosso Senhor Jesus Cristo tem que ansiar encontrar com Ele com toda a força do nosso ser, com todo o entendimento. E quando Deus fala, bem-aventurado aquele que ama a vinda, aquele que ensina a vinda, é uma promessa muito grande. Não existe nada maior no mundo do que o nosso encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, onde a nossa missão vai estar completa, quando a gente estiver do lado dele. Do lado nosso, estiver junto dele, né? Lá nos ares. Isso, né? O lado é junto dele, junto Glória dele. a Deus. Numa união inseparável, não é isso? Então, pastor, eu acredito assim, que acontecido o arrebatamento da igreja, o que dá início, no meu entendimento, ao arrebatamento da igreja é o terrível grande dia do Senhor. O arrebatamento começa, acontecido o arrebatamento,
tem o início o terrível grande dia do Senhor, que é profetizado por Isaías, por Ezequiel, pelos profetas menores. Os 7 anos de tribulação, 7 anos, a 70ª semana de Daniel, que está faltando a contagem ainda da história de Israel, ainda está faltando para Deus tratar com esse povo 7 anos, ela tem início quando no cenário mundial aparece a figura do anticristo, o anticristo firma um contrato com Israel que vai durar 7 anos. Então, acontecido o arrebatamento, essa assinatura do contrato pode ser logo em seguida, pode ser na mesma semana, pode demorar 1 mês, 2, a gente não sabe. Mas, no meu entendimento, o que marca o arrebatamento da igreja é o início do terrível grande dia do Senhor. Sim. Mas a 70ª semana começa quando o anticristo, que já surgiu no cenário mundial, que já se firmou como grande líder, a ponto de assinar um contrato com as nações, ele vem, ele assina, no dia que ele assina, Isaías chama isso de contrato da morte, que será anulado, porque Deus fala através do profeta Isaías, anularei o contrato que vocês fizeram com a morte. Então, quando ele assina esse contrato, começa a contar os 7 anos finais da história do governo do homem, né? Do governo sem Deus. Isso, do governo do homem sem Deus. Né? E se hoje o mundo já está assim, né, terrível, sob o governo humano, né, nós olhamos para... Basta a gente olhar no próprio país que nós vivemos, né, Brasília, lá a gente olha para o STJ, a gente olha, né, para o STF, olha para os nossos deputados, senadores, toda a nossa liderança política, a gente já vê tanta corrupção, tanta decepção, tanta frustração. Imagina, então, nesse período tribulacional. O que nós estamos vivendo hoje, amados, é fichinha perto daquilo sobre essa crescente iniquidade que haverá nesse período de juízos terríveis de Deus sobre a terra. Pastor, se eu me permitir filosofar um pouco, né? Fica à vontade. Eu fiquei imaginando, quando o pastor me chamou para essa live, como que funciona, por que o mundo está desse jeito, né? Então eu voltei lá no Jardim do Éden, quando Adão come da árvore do bem e do mal, a gente tem sempre a impressão que ele provou só do mal. Não é isso? Mas veja bem, a árvore é do bem e do mal. Quando ele prova dessa árvore, que é agradável à vista, que ela é uma árvore bonita, não é? Ele troca de sistema. Ele troca daquele sistema que Deus havia determinado para ele para um sistema que ele achou que seria interessante, um sistema onde ele pudesse vislumbrar uma justiça sem Deus. E essa justiça sem Deus não funciona. Não adianta. O homem vem tentando nela há muito tempo e não funciona. Por isso que Jesus veio e deixou bem claro, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, se a vossa justiça não exceder a árvore do bem e do mal, vocês não vão ter parte comigo. Então nossa justiça tem que ser muito maior. Então o homem está nesse processo porque ele fica procurando justiça nele mesmo, querendo se limpar, fugindo de Deus. Na realidade, o homem ele quer achar uma saída, um bem, mas ele não quer obedecer a Deus. Não vai dar certo. E esses juízos, pastor, que vão vir agora, que a gente vai pelo menos começar a falar deles, é o Deus falando, olha, não vai dar, do jeito que vocês querem não vai dar, minha justiça é outra. E eles se queriam, inclusive, colocar Jesus dentro dessa justiça, né, pastor? E Jesus vem e falou assim, não, o meu reino não é isso aqui, o meu reino não é essa coisa de bem e mal. Então nós estamos a gente fica tão preso nessa, usando um pouco de cinema, nessa matrix de bem e mal, não é? Que a gente não consegue vislumbrar que Deus tem um outro sistema para ser vivido, que é o sistema única e exclusivamente baseado no amor. Fica difícil da gente imaginar o que, por exemplo, quando a gente faz uma coisa boa, quando a gente faz um bem, é porque tem um mal atrás. A gente vive nessa dualidade, bem e mal, alto e baixo, preto e escuro. E toda vez que eu faço um bem para alguém é porque, presumidamente, talvez, não vamos exagerar, mas 99% dos casos, toda vez que eu faço bem para alguém é porque tem um mal atrás. Se eu alimento um pobre, eu faço um bem a algum faminto, mas tem um mal dele está passando fome. Não é isso? Então é esse sistema que a gente quer achar a justiça por nós mesmos e não é assim que vai funcionar, não vai ter jeito. Então, esses juízos que virão durante essa tribulação exatamente para mostrar ao homem que a justiça de Deus é outra. Sem ele não tem como. Como diz TikTok, não tem como. Não tem como. É verdade, é verdade. Então vamos ali, pessoal. Abra a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. Nós vamos começar o início desse estudo falando sobre os 7
selos do Apocalipse. Apocalipse 6:2 fala do primeiro cavaleiro. São 4 cavaleiros encontrados aqui dentro desses 7 selos. Primeiro selo, o primeiro cavaleiro. Olha o que diz o texto sagrado. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Quem você acha que é esse cavaleiro, Marco? Dentro da tua perspectiva, dentro daquilo que nós já estudamos, né, sobre o Apocalipse. Quem você acha que é esse cavaleiro branco? Existem 2 hipóteses, né? Pastor, o senhor permite eu falar um pouquinho sobre os selos? Fica à Primeiro, vontade, sim. claro, com Depois certeza. A gente volta. Você está em casa. Então, tá bom. O que são os 7 selos, Isso, então? Isso. Pastor, eu não queria. Antes de a gente entrar, então, nos selos. No momento, nesse capítulo 7, no capítulo 6, um pouquinho anterior ao que o pastor leu, João está muito triste porque ele vê um livro selado, e ele fica muito triste que não tem ninguém digno de abrir esse livro, né? E ele chora muito, aí um anjo chega para ele e fala assim, não precisa chorar não. Tem um que é digno, né? Então, o que é esse livro, para vocês entenderem? É um livro assim? É um livro como esse meu, como essa Bíblia? Não. Ele é um rolo. Ele é um papel, um rolo. Uma espécie de papiro, né? Um papiro. E ele está selado, ele está colado com 7 selinhos. O que é esse rolo? Na época de Jesus, quando uma pessoa comprava um terreno, ela ia no cartorário, vamos chamar de cartorário, como você sabe, enfim, no escrivão. O escrivão falava assim, então o senhor está comprando essa terra, né, os 2 iam lá, o vendedor e o comprador, e eles colocavam nesse termo tudo aquilo que eu estava comprando, o outro estava vendendo. Isso. E ele fazia 3 cópias. Uma cópia ficava para ele, a outra cópia ficava para o vendedor e a outra cópia para o comprador. Então, se surgisse no futuro algum problema em relação a essas terras de marcações ou de limitações, enfim, eles pegavam os 3, iam no cartório e falavam assim, olha, eu comprei essa terra sim, essa terra é minha e eu vou provar para vocês, quer ver? Né? Então, quando Jesus, que é o Cordeiro que foi morder a fundação do mundo, pega esse rolo, ele está falando assim, eu comprei, é minha, a terra eu paguei. Amém. Tá? Então, vamos ver se é minha ou não? Né? Então ele vai começar a quebrar os selos. Então esse selo é uma cera derretida que depois era timbrado com um anel, com né? Um anel De selar. Selado. Então ele vai quebrar esse primeiro selo para começar a provar que a terra é dele. Quando ele quebra esse primeiro selo, surge essa figura aí, né? Exatamente. Que o pastor acabou de ler. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Né? Então você vê que é Jesus liberando esse cavalo branco. Então uma das teorias, pastor, fala que esse cavalo branco seria o próprio Jesus Cristo, mas não tem fundamento isso. Esse cavalo branco, na realidade, é o anticristo. Eu também creio nisso. É a primeira figura que surge, não é isso? Então ele vem num cavalo branco, ou seja, no primeiro momento ele vem como um grande arauto da paz, mas a intenção dele é outra, ele tem um arco. Né? Guerrear, né? Ele vai fazer guerra. Então ele veio vitorioso para vencer. O arco dá uma ideia de uma arma de curto alcance. Então o governo dele não vai durar muito. Não vai durar só 7 anos, né? Enquanto existem governos da Rainha Elizabeth, que está já há anos aí da coroa britânica, né? Só ela está 70, 80 anos no governo. E o dele vai durar pouco tempo, vai durar só 7 anos. Né? Então esse arco indica uma arma de curto alcance. Né? Quando eu penso também nesse arco, Marco, eu lembro de Efésios 6, né? Dos dardos inflamados do maligno. Sim. Ou seja, são enganos, são pensamentos, sofismas, fortalezas mentais a fim de enganar as pessoas, a mentalidade do diabo, a mentalidade de Satanás. Pastor, eu fiquei imaginando também, porque o senhor vê aqui no texto, fala apenas um arco, não é isso? É um arco. É um arco. E as flechas, onde ele vai conseguir, né? Como que ele vai lançar essas flechas? Né? Ele vai usar os próprios homens para fazer o que ele quer, né? Exatamente. Então é isso aí. E o anticristo tem um poder de persuasão absurdo, né? Porque... Ele é um homem enigmático, magnético, vai usar todas as mídias, tudo que tiver alcance. Hoje, por exemplo, né, a CNN é um canal mundial. Através de um canal mundial, seja CNN, seja internet, seja o que for,
Você pode alcançar o mundo todo hoje conhecido. Mas tranquilamente. E ele vai ser esse homem. E é interessante que fala de coroa também, né, Marcos? Sim, a Coroa fala do quê? De uma posição de honra, Posição de de honra. poder, de governo. E é o que Daniel relata que o Sim. anticristo também vai ter. Sim, exatamente. Também saiu vitorioso, ou seja, os seus intentos Eram de vitória, de guerra. Exatamente. Né? Ele precisa Prevalecerá. Ele quer prevalecer. e vai vencer. Vai. No sentido desse período Ele vai fazer o que ele tribulacional. É claro que Cristo não vai vencer jamais, é um coitado comparado ao nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Mas no período em que ele vai operar, os 7 anos proféticos da ira de Deus sobre a terra, Isso. ele vai triunfar nos seus Exatamente. intentos. E vai enganar muita gente vai atrás dele porque vai achar a figura ideal de um poderoso Deus, né? Isso que é o que ele vai se colocar no lugar de Deus, ou seja, É justamente que acredita em mim que eu resolvo tudo. é isso que eu ia falar, né? Nós temos um mito, né? Através da mídia, do cinema, né? O mito do super-homem, o mito do Exatamente. super-herói. Ele vai encarnar. Tudo isso já está inculcado na cabeça das pessoas de um salvador mundial, Sim. né? De alguém que vai salvar a humanidade, daqueles que vêm de fora. Então isso já está mais que inculcado na mentalidade das pessoas, que serão facilmente aqueles que não conhecem a palavra, não conhecem as escrituras e principalmente as profecias escatológicas, serão facilmente lesados, engodados, né? Enganados pelo anticristo e seus asséculos. Pastor, e também fica a figura do grande caçador aí nesse arco, né? Que na Exatamente. realidade é uma figura simbólica do próprio Neirode, não é isso? Não do Neirode, mas da ideia que Neirode tinha de ser superior a Deus, de afrontar Deus, eu vou fazer essa torre de Babel que vai ser superior, eu vou chegar ao céu. Então existe esse desejo de afrontar Deus. Então é a mesma figura desse caçador que eu vejo aí, é a mesma essência que estava em Neirode, está nele também, né? E essa figura da caça, se vocês prestarem atenção, ela está muito presente em comerciais de cerveja, de tênis, não é isso? O grande Exatamente. caçador, enfim. É isso mesmo. Agora vamos para o segundo selo, então, não é, Sim. Marco? Segundo selo, selo vermelho, né? E saiu outro cavalo, ou seja, o cavaleiro vermelho, na verdade. O texto diz, em Apocalipse 6,4, você pode acompanhar aí na sua casa. E saiu outro cavalo, vermelho agora, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Sim. Isso aí está bem descrito, né, pastor? Vai ser a guerra que vai imperar nesses 7 anos. Conforme a gente vai vendo os selos, depois as trombetas e depois as taças, pastor, eu vejo assim que elas não são sequenciais. Existe uma certa sequência, obviamente. Mas, por exemplo, Algumas se misturam, né? algumas se misturam, não tem Sim. como. Esse cavalo vermelho ele vai agir do primeiro dia ao último. Sim. Né? Apesar do anticristo promover a paz, mas eu não acredito que a terra inteira, em algum lugar, não vai estar sendo instigado para se preparar essa guerra, não é isso? Então ele vai estar atuando, né? Do primeiro dia até o último. Que E vai é uma terminar guerra com a grande- provocada, né? A gente com a percebe. grande batalha do Armagedon. Para levantamento do próprio anticristo. Exatamente. Para ele se apresentar Sim. como um Sim. salvador Sim. mundial, como a resposta, né, Exatamente. ao mundo que está em guerra, A gente trazendo uma falsa paz. A né? gente precisa entender que, todas essas figuras que vão aparecer, eles são todos um personagem de um teatro que vão que vão favorecer o anticristo. Sim. Mesmo que num primeiro momento pareça o contrário. Vamos fazer guerra ao governo, ao reinado, se vamos supor que durante os 7 anos alguém queira fazer um levante contra o anticristo. Isso é tudo treinado, vai ser tudo trabalhando para ele. O palco já está armado. Não, gente. já tá armado. Só falta entrar em cena os personagens que a Bíblia descreve. E você, está preparado para o arrebatamento da igreja? Irmão, eu não quero ficar para trás. Ficar aí para o chicote do anticristo, ficar para provar o cálice da ira de Deus, eu não quero. Marco também não. Deus nos livre por isso. Então, para isso. ande em retidão diante de Deus, tema ao Senhor, coloca a tua vida em dia, conserta a tua casa, a tua família, põe em ordem a tua casa, a tua vida diante de Deus, se santifique, se consagre. Hoje nós vemos, né, Marco, uma fé muito superficial, crentes que por qualquer coisinha deixam de ir na igreja, abandonam o Senhor, se acomodam, se envolvem em tanto lamaçal, em tanta sujeira, em tanto pecado. Mesmo em meio a essa pandemia, parece que a humanidade ainda não despertou.
que nós estamos vivendo o tempo final, o tempo, né, próximo da vinda de Jesus, as portas da graça estão se encerrando, a qualquer momento podem se encerrar. Sim. Jesus está voltando para buscar Glória a a sua noiva. E é tempo de se santificar e se consagrar ao Senhor. Vamos então, Marco, para o terceiro selo, tá? O terceiro selo, cavaleiro negro, o cavaleiro preto. E a Bíblia diz em Apocalipse 6,5, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava, ou seja, o cavaleiro assentado, tinha uma balança em sua mão. O que você entende, Marco, que é esse terceiro cavaleiro, terceiro selo, representando, né, chamando a existência, a atuação, a função, o cavalo preto? Pastor, esse cavalo preto é o cavalo da fome, não é isso? Não tem dúvida. Ele está com uma balança na mão, porque ele vai pesar. Tipo assim, você quer alimento? Então me dá um dia de serviço para ter um pedacinho, um pouquinho de farinha. Não é isso? Um denário, depois ele vai falar aqui, no texto mais abaixo, um denário por 1 quilo de farinha, não é isso? Então um denário seria o que o trabalhador na época de João recebia por um dia de serviço. Então você vai a pessoa vai trabalhar um dia inteiro para ganhar só uma porção de farinha, não é isso? Depois ele fala também da cevada. Cevada na época de João era comida de cavalo. Não é? Comida mais simples. Comida né? mais simples. E pastor, no meu entendimento, esses cavaleiros não foram soltos ainda, não é isso? Mas Também a gente está vendo o cheiro da fome. Resquícios, já. né? Isso, a gente Início disso. A gente já está vendo assim, como eu falei no nosso encontro passado, eu vejo como se fosse um teatro, não é isso? Os atores já estão ensaiando, a peça já está sendo montada, os cenários, né? Só falta dar o clique para a peça ser encenada de verdade. Então a gente já está sentindo o cheiro dessa fome, não é isso? Vejam, irmãos, procurem na Argentina, já estão, o pessoal está passando fome, os países aqui do lado, Venezuela. Venezuela já não tem mais animais de rua, pastor, né? Cachorro, gato, já sumiu tudo, não é isso? As pessoas fugindo, né? E a gente não precisa ir longe, não. Vai nos bairros aqui de Moarama, tem muita gente passando fome, não é isso? A pandemia aguçou ainda mais o desnível social, Muito, a dificuldade pastor, entre as pessoas. muito. Por isso, você que é cristão, meu irmão, se você puder ajudar as pessoas, né, exercer generosidade em favor daqueles que estão sofrendo, faça isso, meu irmão. Além de apoiar a obra de Deus, ajudar os seus parentes, seus familiares, se você tiver condição, uma das marcas do cristão é a generosidade. Nós não podemos, né, ser como o levita e o sacerdote que passaram ao largo aquele que estava caído na beira do caminho, todo estraçalhado, todo lascado ali, todo ensanguentando. Nós temos que ter um coração como o bom samaritano. Sermos generosos, não sermos indiferentes nem frios emocionalmente diante daqueles que sofrem, mas exercemos essa grande marca do cristianismo, que é a generosidade. Então, o terceiro cavaleiro, cavalo preto, né, fala de fome, porque tem essa balança, né, como medida em meio ao caos social, caos de miséria e fome no mundo todo no período tribulacional. Então, aquilo que nós já estamos vivendo hoje em meio à pandemia, ainda é só, né, as dores de parto ainda da mulher que está para trazer o filho varão, né, que é a verdadeira igreja que vai se revelar no dia do arrebatamento da igreja. Pastor, minha irmã sempre manda notícias lá de Londres, né? E esses dias, só voltando um pouquinho, eu fiquei bastante assustado porque ela mandou uma foto de uma fila gigantesca de gente para pegar a cesta básica em Londres. Nossa! Isso não existia. Em um país rico. Eu saí de lá tem alguns anos, isso não existia. Absolutamente não. A pessoa, quando você vê alguém na rua lá, é por opção dela, porque ela quer. O governo dá todo apoio, né? Todo mas amparo. assim, não a ponto de fazer fila para pegar a cesta básica. Isso é uma coisa... E até os brasileiros, por exemplo, que estão indo para fora, que foram para fora, ficaram anos lá fora, muitos deles estão voltando para o Brasil porque perderam seus empregos em nações consideradas ricas, né? Abastadas. Muito brasileiro voltando em Portugal, muitos brasileiros voltando da Itália, de vários lugares, né? Os Estados Unidos ainda não, a gente não vê muitos brasileiros voltando dos Estados Unidos, mas também não vê muita gente indo para lá mais como era, né? Então, a gente vê que realmente as coisas estão ficando difíceis. E a gente precisa estar percebido, né? Que Jesus falou assim, olha, vocês olham para o tempo e você sabe quando vai chover. Isso. Gente, olha para o tempo está formando, né? Formando uma barra escura, vai chover, não é isso? Daí a importância do discernimento, né, Marcos? Exatamente. O tempo que a gente está vivendo. E só afirmando o que o senhor falou, a gente precisa muito nos posicionarmos como cristãos. A gente não pode
deixar as preocupações do dia a dia, tirar o que o cristianismo tem de mais Lindo, de né? mais lindo, de mais sublime, que é a preocupação com o próximo. Isso. Presentes para os seus parentes, todo mundo dá e a gente se retribui, não estou falando por mim também, né? A gente se retribui, beleza. Mas quem não pode dar nada para a gente, né, pastor? Aquela pessoa que está jogada na rua, às vezes, se você não tiver um dinheiro para dar na hora, uma palavra de conforto que você fala para ela, você vai ver que a riqueza que é. Pastor, a gente está vendo isso muito acontecer, os crentes eles estão se isolando e estão deixando de fazer essa obra tão importante. Né? É uma obra missionária também. Você precisa entender que o exercício da generosidade é uma marca do amor de Cristo. Isso. E nós somos as mãos de Cristo, o abraço de Cristo, a voz de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, é o corpo que exerce esse amor, essa expressão do amor de Cristo no mundo que está sofrendo. Tá bom? Pastor, então vamos para o quarto. pastor, Fala lá, fica à vontade. No juízo final do juízo do trono branco, Jesus fala assim: quando você fez para um pequenino, para mim você fez. Isso. Então olha aquele pequenino que está na calçada como o próprio Cristo. É verdade. E estamos exercendo o amor de Cristo, Amor de Cristo. como se ele fosse o Cristo também, e nós teremos recompensas tremendas. Irmão, toda a sua generosidade vai ser recompensada no céu. Amém. Nós vemos isso em Lucas, né, 16, Sim. quando a Bíblia nos ensina que nós devemos usar os recursos desse mundo, os recursos dessa terra, para levar amigos para o céu. Para quando nós chegarmos lá, nós possamos encontrá-los, abraçá-los em amor, nas moradas eternas, e saber que valeu a pena ter usado esses recursos em prol da obra de Deus, em prol daqueles que sofrem, exercendo amor e generosidade em favor das pessoas. Vamos para o quarto selo, então, irmãos. Quarto selo do Apocalipse. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Apocalipse 6, 8. A ação desse cavalo também, pastor, ele vai começar no primeiro dia e terminar na Batalha do Armagedon, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, é uma ação gradual, ela vai aumentando, não é isso? É uma figura assim que quando eu vejo, eu acho que deve ser uma das mais assustadoras. Se é que a gente pode dizer qual dos quatro é mais assustador, mas esse, eu não imagino ele um amarelo. É o mais terrível. Um amarelo ouro, né? de ovo. Não, ele é um amarelo cor de cadáver. Ele é um amarelo, tanto que é uma cor exângue, uma coisa assim, sem sangue, aquela coisa morta andando em cima de um cavalo morto também. Funciona isso aí. Então, é isso que ele vai trazer a morte. E tem um amiguinho seguindo ele, que é o inferno. Então, veja a gravidade desse selo. É um agente de Satanás, um agente que vai matar as pessoas e recolhê-las para o inferno. Até porque o índice de ímpios nessa época vai ser muito maior, grande, né? muito maior, E o índice de salvos vão ser pouquíssimos. Sim. Os 144 mil judeus separados, selecionados, que vão estar pregando o evangelho do reino em todo esse período, alguns entre os judeus principalmente, se salvando nesse grande avivamento da nação de Israel, mas alguns também, né, muitos deles, mediante morte, né, assassinato, perseguição do anticristo e dos seus exércitos, poderão ser salvos, mas vai ser muito difícil. Eu fico pensando, né, Marco? Se agora, no tempo que nós estamos vivendo, as pessoas por qualquer coisinha já abandonam a fé, abandonam as coisas de Deus, no tempo da graça, no tempo da liberdade, no tempo onde, pelo menos no nosso mundo ocidental, tudo fica muito mais fácil em termos de evangelho, a não ser o mundo oriental lá, que tem muita perseguição, a gente sabe, por relato dos missionários e das organizações missionárias que trabalham nessas nações. Nós estamos vivendo um tempo relativamente fácil com relação ao evangelho. Imagina, então, com o anticristo governando, seus exércitos perseguindo, esses quatro cavaleiros provocando todas essas tragédias e desastres e desgraças no mundo todo, a morte, o inferno, né, tragando. Então, tenta imaginar como vai ser difícil a salvação nesse período. Sim. Então, meu irmão, não brinque com a sua salvação, não brinque com a sua vida eterna, não brinque de ser cristão, porque o diabo não brinca de ser diabo. Os demônios estão em ação, a iniquidade está crescendo, o amor se esfriando.
E a intensidade do mal sobre a terra cada vez está aumentando. É o que nós vemos no texto sagrado. Hoje nós já vemos milhares de pessoas morrendo, né, pelo Covid. No período tribulacional, o índice de morte ainda vai crescer potencialmente ainda muito mais, segundo os relatos da Bíblia Sagrada. O que nós estamos vivendo, e é claro, nós não estamos sendo indiferentes, nem frios emocionalmente, ou anulando aquilo que está acontecendo, negando. Não, irmãos, jamais. Somos solidários a todas as famílias enlutadas, a todos aqueles que estão sofrendo. Nós, da Igreja de Cristo, precisamos dar muito apoio, orar em favor deles, né, Marco? Para que Deus nos console através do Espírito Santo. Como igreja, dar muito amor, apoio, né, nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Eu ouvi hoje um relato na televisão, mais de 400 mil brasileiros já morreram de Covid, segundo os relatos do governo. Talvez ainda seja muito mais, né? O Brasil não é muito bom com os números, né, nesse sentido. Então, olha só que tragédia. Mas, irmão, o que a guarda e os relatos bíblicos nos ensinam é que no período tribulacional a coisa ainda vai ser muito pior. Esse cavaleiro amarelo vai ter a morte, né, com ele, o inferno o seguindo e tragando e possuindo, e um poder para matar a quarta parte da terra. Olha só, se nós estamos hoje, né, com 7 bilhões e meio de pessoas, um quarto disso vai falecer. Tenta imaginar o mundo com um quarto de pessoas falecendo e morrendo, né? Então, o índice, por exemplo, do Covid é 1%, né, vindo falecer da população, em média, mais ou menos, né? É o que se espera aí de 0,5% a 1%. Imagina um quarto, é cerca de 25% da população mundial falecendo, segundo os relatos da palavra de Deus e das profecias. É de todas essas formas que ele relata, né? Seja por guerras, até pelos animais, né? Fome. Deixa eu ver, pastor, os animais do campo, eles vão começar a ter fome. Quem que eles vão comer? Exatamente. Vão comer os seres humanos. Sim. O urso. Principalmente os predadores, né? Os predadores, eles vão atacar os seres humanos. É isso que vai acontecer. Imagina. Isso é muito importante que o Marco falou. Não é só o ser humano que passa fome. Os animais também. Então imagina predadores espalhados pela terra, leões, hipopótamos, né, elefantes, todos os grandes predadores, né, mundiais aí, o negócio vai ficar feio. Então não queira ficar para trás, meu irmão. O tempo de buscar o Senhor é hoje. Vamos para o quinto, então, selo? Vamos ver se hoje, pelo menos, a gente termina os 7 selos aqui. O quinto selo, diz o texto sagrado em Apocalipse 6, de 9 a 11, você pode conferir aí na sua casa. Vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É uma pergunta, é um clamor. E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas. E foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos. Aqui uma referência aos salvos do período tribulacional, com certeza, que haviam de ser mortos. Muitos deles vão morrer, olha o que relata a Bíblia, como também eles o foram, aqui no caso, os mártires, ao longo da história da igreja. Pastor, existe essa explicação de que seriam os mártires de toda a igreja, assim, mas no meu entendimento, isso as pessoas podem escolher. Fiquem livres, isso é o que entendo assim. Essas pessoas são as que morreram durante a tribulação. Durante a tribulação, mas elas morreram não negando a Cristo. Certo. Tá? Elas não vão fazer parte da igreja mais. A igreja já está fechada. Isso. Né? Já foi arrebatada. A esposa já foi. Então, como esse selo ele é atemporal, ou seja, ele não está no começo. Não é isso? João vê isso. Então ele vê as almas daqueles que foram mortos. Aí ele fala assim: julga a gente. Vamos resumir com as minhas palavras, tá, irmãos? As pessoas falam: julguem a gente, Senhor, julga a gente. Ele fala assim: calma, vocês ainda precisam, o número de vocês precisa ser completo ainda. Então essa visão ainda não é no final da tribulação, tá? Não é no final da tribulação, no meu entendimento, tá, irmãos? E ele fala assim: espera, porque ainda tem mais um pouquinho de tempo, ainda mais gente vai se juntar a vocês.
Daí então, me fugiu o capítulo agora, mas João vê essa multidão de novo, ele pergunta para o anjo, fala assim, o anjo pergunta para ele assim, você sabe, e esse pessoal, quem que é? Aí o João fala assim, você que mora aqui, você que sabe, você me conta. Ele fala assim, sei mesmo, esses daí são que saíram da grande tribulação. E eles tinham as vestes brancas, que esses aqui também têm. Nas palmas nas mãos tinham palmas, não é isso? Fazendo uma referência ao dia que Jesus entra em Jerusalém com palmas nas mãos, onde as pessoas receberam com palmas nas mãos, declarando que Jesus é rei, não é isso? Né? Então, uma referência, e o anjo fala, eles nunca mais terão fome, eles nunca mais serão mortos, eles nunca mais... Ou seja, nenhuma tribulação, nenhuma calma vai cair sobre eles, né? Ou seja, uma bum, né? Nada vai mais afetá-los. Mas, como igreja, não. Eles vão receber a salvação, mas não como igreja mais. Então, no meu entendimento, essas pessoas estão ali... foram martirizadas no período tribulacional. Eu entendo assim, pastor. Eu entendo assim, tá? Pode ser, né? Uma possibilidade. Exatamente, também. porque essa multidão de vestes brancas aparece de novo lá no final, né? É verdade. Vamos ver novamente, né? É verdade. Então eu uno essas duas narrativas. Tá bom. Vamos para o sexto selo, então, meus irmãos. Está lá em Apocalipse 6, de 12 a 16. O texto sagrado diz: e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo o servo, todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Olha só, tamanho desespero nesse sexto selo, ao ponto das pessoas quererem que os rochedos, né, os montes, caiam sobre eles. Sim. Uma espécie de desejo de suicídio mesmo, de morte, de serem levados, de serem tragados, né? O que você compreende aí, Marcos, sobre isso aí? Algumas observações importantes. O sétimo selo com Mateus 24, 29. Sexto selo, tá? Nós estamos no sexto. Isso. É que são muitos. É verdade. Eu uno esse sexto selo, então, com Mateus 24, 29, que Jesus fala assim, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então, tem ligação, né? Porque fala de astros. No meu entendimento, esse sexto selo, ele já está dando uma foto, um panorama do final dos 7 anos. Um vislumbre. Um vislumbre dos 7 anos, quando está se preparando a grande batalha do Armagedon. Né? Isso. Aí está tudo. Aí quando chegou no ápice, né? No apogeu. No apogeu da destruição da terra, da destruição do que a gente entende de terra organizada, não é isso? Aí entra o versículo que Isaías fala assim: a terra cambaleia no céu como uma bêbada, não é isso? Vai bagunçar tudo, os homens realmente vão desmaiar de medo terror, disso, né? Porque os homens não desmaiam com uma tsunami, né, pastor? Desmaia não, corre, mas desmaiar não. Não desmaia com eclipse. É verdade. Não. Então precisa ser uma coisa muito grande, né? Sim. Aí sim, realmente. E a nível global, né? A nível global, uma espécie de terremoto mundial, né? O sol, sabe? o que vai acontecer? Existe um juízo de Deus que o sol vai abrasar as pessoas. Então uma estrela, quando ela vai morrer, ela se expande, depois ela seca de uma vez, não é isso? Ela morre, não é? Então, a impressão que dá é que agora o sol está se apagando. Não é isso? Ele se torna negro como um saco de silício. O saco de silício é um saco de pele de cabra, que quando fica velho, fica preto, feio, sujo, não é isso? Então ele não vai desaparecer, mas ele vai ficar aquela coisa assim... ofuscada, né? Não é isso? É verdade. E as potências do céu serão todas abaladas. Falando aquilo que Jesus falou, ele já se preparando para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para a batalha do Armagedon, não é isso? E fala de lua de sangue também, lua de sangue também. Houveram grandes eventos no povo de Israel, sempre que houve luas de sangue.
Sim. O que você entende? O que você se lembra disso quando você pensa em lua de sangue? Pastor, eu penso assim que o ar vai estar denso, vai ter uma poeira de destruição no ar e a lua vai desaparecer, não é isso? Quando aqui no Brasil a gente tem a queimada, né? As queimadas agora em agosto, né? É verdade. Então a lua fica sem vontade, né? Minha mãe fala uma lua sem vontade. Perde o brilho, né? Perde o brilho. Então vai ser isso, vai ser algo, uma expectação de algo gigantesco para acontecer. Os homens vão pedir para morrer mesmo, porque é o grande ápice do dia do Senhor aí. É a preparação para a batalha do Armagedon. E tem muita gente que pensa que o Apocalipse é só metáfora, né? Só simbolismo. Não. Nós que estudamos a escatologia, nós cremos que boa parte do Apocalipse, a sua grande maioria, será literal. Literal. Porque só Deus pode fazer um negócio desse. Sim. E, a nível mundial, global, com essas características que nós vemos no Apocalipse, a história prova isso, que pequenos relatos disso já aconteceram ao longo da história, ou seja, é possível, claro que em esferas menores, em regiões locais, né, menores, em situações menores. Sim. Aqui nós já vemos um derramar da ira de Deus a nível global, mundial, que vai afetar todos os homens, como nós lemos lá do Cavaleiro Último, que vai matar 1/4 da população mundial. Pastor, os selos, eles preparam o terreno, vamos dizer assim, não é isso? Isso. Depois as trombetas, elas são mais específicas para os homens. Isso. Vocês vão se arrepender, não? Tem certeza? Tem certeza? Não vai? Então tome taça. Né? As taças já são a consumação do juízo mesmo, né? Então, as trombetas avisam, se é que a gente pode chamar aquilo de aviso. E a trombeta também tinha uma função de chamar o verdadeiro povo de Deus, gente, né? A reunião. É isso mesmo, homens, é isso que vocês querem mesmo? Não vão se voltar para Deus mesmo? Alertar também que o inimigo está chegando. Está chegando, exatamente. Tem todo esse simbolismo. Aí, como a gente já sabe que vai acontecer, que ele não vai, É. Aí viram as taças da ira, que é a consumação de Deus. Né? Isso. Então vamos para o 7º selo. Você que está nos assistindo, lá em Apocalipse 8:1. Quando abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. O famoso silêncio de Deus. Né? O que você entende aí que é o 7º selo, Marco? Pastor, eu imagino o céu em silêncio, porque lá tem sempre louvor 24 horas. Assim, Imagina. No céu tem 24 horas, não tem tempo, né? Mas de repente a pessoa vê a seriedade, que os anjos veem a seriedade, tipo assim, aquele silêncio assustador, gelado, assim, né? O que vai acontecer mais? Por que os homens são assim? Por que não muda? Precisa disso mesmo, né? Então aquela coisa, aquela expectação antes do acidente, né? Tipo, e agora? É verdade. Eu vejo um silêncio de expectação, um silêncio gelado, assim, né? Os anjos pararam para ver o que estava acontecendo entre os homens. O que estava acontecendo entre os homens, né? Então é assustador. Ele fala assim, olha, então que continue, né? Então que venham as trombetas, né? E o silêncio de Deus, é sempre um problema, né? Sempre um problema. Sempre um problema. Um exemplo é o período interbíblico, né? Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Também são os anos de silêncio de Deus, onde a voz profética se silenciou até vir João Batista preparando o caminho do Salvador. No deserto, né? Exatamente. Né? E o povo de Israel, naquela época dos 400 anos, passou perseguições terríveis. Né? A história prova, houve rebeliões, né? Revolta dos Macabeus, por exemplo. E passou assim, foram subjugados por nações terríveis nesse período, né? Os Medo-Persas, depois o Império Grego-Macedônio, depois logo em seguida os romanos, que daí veio então Jesus logo em seguida. Exatamente. Nós temos esse período de Deus aí no Antigo Testamento. Né? Silêncio de Deus é grave. Assustador. Por isso que ele está nomeado aqui no 7º selo. Exatamente. E é interessante que a voz de Deus é como de muitas águas. Né? Deus está falando o tempo todo. Isso é muito importante a gente compreender. É nós que não paramos para ouvir a Deus. Deus fala com você através da consciência. Se tem um lugar onde Deus fala o tempo todo conosco, é através da consciência. Quer ouvir Deus de maneira mais fácil, claro, mais objetivo e mais preciso? Leia a Bíblia, querido. Sim. A Bíblia é a voz de Deus ali na sua frente, diante de você. Deus fala também através da sua noiva, a igreja de Cristo, o povo de Deus, né? A Bíblia diz, na multidão de conselheiros, a sabedoria. É o que nós estamos fazendo aqui, um bate-papo, né? Entre dois amigos, à luz da palavra de Deus. Os dois são edificados, você é edificado, daí a importância de você fazer parte de uma igreja local, uma igreja séria, uma igreja bíblica. Sabe, não importa se a igreja está próxima da sua casa ou não,
O importante é a sua igreja estar próximo da palavra de Deus, uma igreja de Bíblia, de palavra, com propriedade, com substância, para que você seja alimentado, cresça e floresça no Senhor. Tá bom, querido? Então faça isso. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de se preparar. Jesus está voltando. Maranata, Amém. ora vem, Senhor Jesus. Então vamos entrar aqui, não sei se vamos terminar, mas vamos pelo menos adentrar nas 7 trombetas. Então logo, né, na sequência aqui que a gente vê a luz do Apocalipse, depois dos 7 selos, e os 7 selos, né, pelo que a gente está falando, está meio impermeado, né, em todo o período tribulacional, mas na sequência da fala aqui, da revelação recebida por João, através do próprio Cristo e dos anjos que Jesus mandava, fala de 7 trombetas. O que você entende que são essas 7 trombetas e essa trombeta profética, não antes, né? Não agora no nosso período, mas nesse período tribulacional? O que você entende? Pastor, só fazendo um adendo aqui para as pessoas entenderem melhor o que é o Apocalipse. O Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. E não revelação no sentido de, olha, vou contar uma coisa que está escondida. Não. Revelação, imagina você estar na inauguração de uma praça, por exemplo, e vai ser inaugurado o busto, né, o busto oficial do fundador da cidade, enfim. E essa estátua está coberta com um véu, com veludo. Então, quando você puxa esse veludo, você revela a estátua, que essa palavra revelar é a palavra usada para transitar para Apocalipse. Então, Apocalipse é puxar o pano para se revelar aquilo que Deus vai fazer, não é isso? E quando você olha uma estátua que está coberta por um pano, você tem uma visão, você passa a rodear ela e você tem uma visão tridimensional dela, né? E o Apocalipse ele é feito de passagens literais e é feito de passagens simbólicas também. Sim. Quando você olha o Apocalipse, você vai lê-lo, você vai como se você estivesse rodeando essa obra de arte. Então você vai tendo uma ideia completa dela, não é isso? Então tem coisas que são simbólicas. Então você precisa atentar, por exemplo, as trombetas é aquilo que o pastor falou. Sim. Né? Trombetas é de aviso. Tem um significado. Tem um significado. Por que não tocou uma harpa, tocou uma outra? Por que esse instrumento, não é isso? As trombetas têm esse significado de chamamento. Olha. Isso. Preparação para a guerra. Prepara. Não é? O inimigo está chegando. Exatamente. Pelo menos essas duas, mais a terceira, ajuntamento do povo de Deus. E o pastor, e Deus usa essa, quer dizer, a gente pode dizer como Deus usa, né? Ele faz o que ele quer, mas a gente vê que Deus faz assim para que seja melhor o entendimento. Exatamente. Ele coloca simbologias, por exemplo, a gente vai ver mais para frente a mulher vestida de sol, Isso. ou então, né, a besta sentada, a mulher no deserto. Então são símbolos, mas quando você lê, você tem uma visão mais quase que tridimensional, não é só o texto. Isso. Não é isso? Fica mais fácil identificar a figura. Tá? Exatamente. E as trombetas, elas é um instrumento fundamental para o povo hebreu, fundamental. Sim. Tem inclusive a festa das trombetas, não é isso? E organizacional. E organizacional, né? As tribos eram organizadas por trombetas, por toques delas. Enfim, é uma simbologia muito forte que tem esse instrumento. Glória a Deus. E vai acontecer, exatamente. Quer você creia ou não, a palavra de Deus, né? Jesus diz em Mateus 24, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, né? Permanecerão, são eternas. Isso é muito importante, gente. A palavra de Deus é atemporal, ela transcende o tempo, o espaço, as eras, e o que Deus falou na sua palavra, ele vai cumprir. Primeira trombeta, houve saraiva e fogo misturado com sangue, Apocalipse 8:7. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terra, parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Hoje a gente vê alguns relatos, principalmente na Califórnia, ali, alguns lugares da Austrália, né? Quando vem aquele calor, o relevo ali, a mata acaba se secando, de repente alguém joga ali uma butuca de cigarro, alguma coisa, e aquelas casas são destruídas, né? Às vezes cidades inteiras são assoladas, pessoas são pegas em meio àquele fogo, aquela confusão toda. É o que nós vemos aqui. Essa trombeta é isso mesmo. Só que a diferença é que o fogo vai cair do céu. É uma saraiva, é uma chuva de bolas de fogo
sobre a terra. Tenta imaginar isso, irmãos. Nós nunca vivemos isso. Nós vemos o fogo assolando a terra através dessas coisas que nós estamos mencionando aqui. E queimando, causando desastres naturais, né? Destruindo cidades, bens materiais, pessoas morrendo. Esse tempo aconteceu também em Portugal, não sei se você se lembra. Foi. Cento e poucas pessoas morreram no meio da estrada. O fogo veio dos dois lados, matando um monte de gente. O povo tudo carbonizado. Exatamente. Imagina caindo fogo do céu. Saraiva e fogo misturado com sangue. Que coisa terrível que há de acontecer. Mais ou menos o que aconteceu em Sodoma, não é isso? Em Gomorra, não é? É, exatamente. Se você tem interesse, pesquisa na internet, você tem uns historiadores sérios. Um dia um deles estava mostrando, não vou me lembrar agora, eram bolinhas que ele achava naquela região onde supostamente seria Sodoma. Existe uma forte teoria de que era ali, de que seria ali. Ele juntava na terra assim, pastor, umas bolinhas de enxofre toda queimada. Então eram várias bolinhas assim, lá. Ele falou assim, olha isso aqui. Ele pegava na câmera e falou assim, isso é uma bolinha rica em enxofre, mas ela pegou fogo, porque ela está preta em volta. Isso já fossilizado ali, não é isso? Então... Israel também é um país cheio de reservas minerais, né? Sim. Tremendas. Né? Isso casa muito bem com os relatos da Bíblia Sagrada, né? Isso. Dos juízos que houveram em algumas localidades, entre elas essas que tu mencionou, que é fichinha perto do que vai acontecer no período tribulacional. Então te prepare, querido. Jesus está voltando. Prepara a tua vida, conserta a tua casa, põe em ordem, busque ao Senhor, mergulhe na palavra de Deus, ore ao Senhor, tenha comunhão com os irmãos, não te isole. Nós estamos falando essa palavra para gerar esperança no teu coração, para te preparar para te encontrares com Jesus. Não é uma pregação do caos aqui, não. É um alerta ao povo de Deus. Muitos deles brincando com as coisas do Senhor, brincando de ser cristão, e os tempos estão indo, o juízo está chegando. E Deus não quer que você fique para trás nesse período terrível. Não tem prazer nenhum nisso. Exatamente. Período tribulacional é conhecido na Bíblia. Tribulação também a gente chama, né, em senso comum, Sim. mas também é conhecido profeticamente, para aqueles que estudam, né, escatologia, a 70ª semana de Daniel. Ok? Segunda trombeta aqui. Foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardente em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, ou seja, dos navios. Tenta imaginar montoeira de navio que tem hoje, levando container, né, transporte, gente, para o mundo todo aí, em todos os lados. Hoje, mais do que nunca, né, cresceu demais, tanto o transporte aéreo, ferroviário, mas principalmente as naus, né, que trazem os containers com os produtos, principalmente vindo da China e do mundo todo aí ao redor. Inclusive, um ficou encalhado no canal dos Suez esses dias. E deu um rebuliço lá, né? O povo ficou doido naquela região, porque era uma região de rota, né? Saída de petróleo, aumentou. Para te ver como o mundo está todo globalizado. Sim. O palco está aí, armado. Fala, meu querido. Pastor, o que você entende aí? Sangue na terça parte do mar e a terça parte das naus naufragando aí. O que eu vejo aqui é que João nunca viu isso, né? Na realidade, no meu entendimento, o que ele viu aqui foi um meteoro caindo. É isso? Um pedaço de rocha que ele vê que ele para abalar o mar, né? Tem que ser um negócio grande. Parece um monte, não? Então é uma coisa feita de rocha. Isso. E ele vem ardendo, porque quando isso entra na atmosfera, ele parece que ele está queimando. Sim. Não é isso? Então o meteoro. E naquela época as pessoas eram simples pescadores, né? Pessoas ele viu aquela boa parte letradas, né? E nós vemos que dentro do conhecimento que havia naquela época, sem astronomia, né? Todo esse conhecimento que a gente tem pela NASA, todos esses órgãos, né, internacionais, dentro da visão daquele que viu essa visão celestial. Ele viu um monte ardendo em chamas caindo sobre a terra. No mar. Esse monte, quando cai no mar, não deve ser muito grande, porque senão a Terra toda seria destruída, como aconteceu no caso dos dinossauros, destruiu toda a vida na época dos dinossauros, né? Mas ela vai causar um estrago muito grande, ela vai cair no mar, e esse mar vai se tornar vermelho, porque vai levantar uma poeira, na poeira, enfim, e vai mexer o solo marinho, isso vai fazer com que as coisas mudem de cor, não é isso?
Então João vê. E matar os animais matar que os estão, animais, né? né, os seres vivos que Sim. estão no mar. Exatamente. Imagina, né, os peixes apodrecendo, imagina o fedor que vai ter nesse tempo, né? É isso. Baleias, Sim. tubarões, todos os seres. Às vezes a gente vai para uma praia, né, que está poluída, já vê os peixes mortos ali, já fica aquele Sim. fedor terrível ali por causa da poluição, os peixes acabaram morrendo, né, aquela coisa terrível. Imagina Imagine um terço dos seres marítimos do mar morrendo, perecendo com essa grande tragédia mundial. De repente, a gente está falando de um período onde o Espírito Santo não vai estar mais regularizando tudo como ele regulariza agora, não é isso? De repente, essa rocha pode vir com veneno, a gente não sabe, Pode ser. não é isso? Um elemento químico que Tóxico, né? tóxico. Pode ser isso, né? Pode ser. Enfim. Vamos lá, então, terceira Mas o meu trombeta. entendimento é um meteoro. Eu também tenho essa posição, tá? Um meteoro, né? Um asteroide, algo grande, né? Vamos lá, cai do céu, Apocalipse 8, de 10 a 11, terceira trombeta. Caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. No meu entendimento, pastor, agora é um cometa. Sim. Agora é um cometa, porque ele vem uma estrela ardente, né? O cometa ele tem brilho, então ele não é como um meteoro, né? Nesse meteoro também vai ter... O meteoro é menor também. É menor também. Sem dúvida. Ele vai vir, ele vai abalar um grande rio, alguma coisa assim. Ou como isso vai acontecer, a gente não sabe, né? De repente vai cair... Mas o João faz a distinção, um cai no mar, outro cai nos rios. E vários rios, né? Porque Vários está no rios. plural aqui. Exatamente. Vamos supor, se ele cai na bacia amazônica, a quantidade de água que tem no Os afluentes, né? no aquífero Guarani é muito maior do que o próprio Rio Amazonas, não é isso? Então a gente não sabe como funciona isso. De repente essa rocha vem, bate e ela amarga toda uma boa parte de um rio famoso, seja aqui, seja na África, a gente não sabe. O Nilo, né? por exemplo, Nilo, que é enorme. que é enorme. Então, a composição desse cometa também vai ser venenoso. De alguma maneira. Com certeza. Lembre-se que nós estamos falando de um tempo fora da nossa realidade. Exatamente. Mas isso não é científico. Durante a tripulação não vai ter nada científico. E Deus não está preso à ciência, né? Ele faz o que ele quer. Ele é soberano. Ele é o Senhor Criador do universo. A ciência toda a honra e toda a glória para ele. A ciência só serve para uma coisa, para provar que Deus está certo. Exatamente. E que o homem está errado, em duvidar de Deus e de gerar incredulidade. Interessante, pastor, que absinto, que é o nome dessa estrela, né? Isso. O que você entende que é a palavra absinto, o significado dela? Absinto é uma bebida francesa, que se tornou famosa na França, era uma bebida verde. Olha só. Né? Um verde forte, assim, um verde... que lembra algo tóxico, né? Exatamente. Nuclear, atômico. Exatamente. E ele é amargo também. Olha só, tá vendo? E as águas se tornarão amargas. Quando eu leio esse trecho também, eu lembro de Êxodo 15, né? Das águas de Mara, que eram amargas, né? Exatamente. Também. O Senhor Deus reverteu Remete a situação, né? a Êxodo 15 Tá também. vendo? Só que lá, é claro, né? Moisés ouviu uma orientação de Deus, jogou um pedaço de galho, um lenho, diz a Bíblia, na água, e as águas que eram amargas, as águas de Mara, se tornaram doces. E é tremendo. Vamos lá então, quarta trombeta, está lá em Apocalipse 8, 12 a 13. Foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. E diz, e olhei e ouvi um anjo voar por meio do céu, dizendo com grande voz, ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Apocalipse 8, 12 e 13. Eu vejo essa trombeta, pastor, ligada com a anterior, não é isso? Quando esse cometa cai, ele deve levantar uma poeira que vai escurecer o sol. Daí vai haver uma escuridão que tantos profetizam. Aí sim, aí está na palavra. Aí sim. Né? Então eu vejo ela colada. Pode ser, isso pode. Né? Esse cometa vem, esse cometa vem, bate na Terra, certo, e levanta uma poeira que vai escurecer a Terra, sim. Tá? Então certo, eu vejo essa trombeta ligada já com a anterior.
Certo, certo. Então, o que Terça acontece? parte do dia não brilhar. Você vai Exatamente, apertar né? a luminosidade, né? O Sim, sol, o brilho sobre a terra. Você imagina, o impacto levanta uma poeira da Terra que cobre o Sol e cobre a Lua, não é E isso? uma escuridão mundial, Uma né? escuridão mundial. Né? Exatamente. Quando estoura, quando um vulcão entra em erupção, por exemplo, na Indonésia, ele Isso. afeta voo até nos Estados Unidos. É. Não é E fica verdade? escuro, né? Forma uma nuvem tóxica, Pronto. perigosíssima sobre a Sim. terra Um vulcão. e afeta até os raios solares. Isso. Um vulcão. Imagina. Imagina a terra toda Imagina né, comer. sofrendo esses tormentos aí, catástrofes naturais que nós estamos falando aqui. Aí vem a quinta trombeta, meus irmãos preciosos, em Apocalipse 9, de 1 a 6. Vi uma estrela do céu que caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu a fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente os homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido que não mais os matasse, mas por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Olha que coisa terrível isso, né, Marco? Pastor, agora veja como que é descrito aqui, né? O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, não é isso? Nesse caso, no meu entendimento, já não é um corpo celeste, Certo. mas um anjo Certo. que tem a chave do abismo. A função dessa estrela, desse anjo, porque em vários textos anjos são comparados com estrelas, É mas verdade. nesse texto aqui eu não vejo como meteoro, porque o meteoro nem comete já cai nos dois anteriores. Já caiu para trás. Né? Então, a função dessa estrela, desse anjo, é abrir a chave do abismo. Não é isso? Que abismo é esse? No meu entendimento, né, vocês depois pesquisem mais, no meu entendimento é o abismo que estão trancados aqueles demônios antediluvianos. Isso, pode ser. Está lá em Judas, né? Porque quando Jesus vai expulsar o demônio do Gadareno, os demônios falam assim para ele: o que é? Veio atormentar a gente antes do tempo? E Jesus e a conversa continua e eles falam assim: não manda a gente pro abismo, não. Pro abismo, não. Porque pro abismo só Jesus pode mandar. Né? E de lá eles não saem mais. Aí e fala, são manda a gente tormentos eternos. Né? São tormentos eternos. Lá não vai, o abismo está fechado. Está fechado. Então, ele vai ser aberto nesse dia aqui, quando esse anjo vem e abre esse abismo. Dentro disso aqui vai sair essas criaturas, né? Demônios Esses terríveis demônios por toda a terra. que vão queimar os homens. Pensa. Nossa. Vai ser um tormento terrível, né? Agora, o que mais me preocupa, assim, que a gente precisa, quando a gente estuda Apocalipse, a gente precisa estar antenado no que está acontecendo, né? Na história do homem, na história de Israel, principalmente, né? Sim. Que é o relógio de Deus. Isso. Né? Então você veja, ele vai abrir um abismo, né? E num monte chamado Apollyon, que significa destruidor, né? Ixi. Veja bem. Então, olha os nomes. Então esse abismo está em cima desse monte que chama Apollyon, né? Não sei se vocês já ouviram falar de uma experiência chamada CERN. Já. A Suíça, né? Exatamente, que é que ele vai promover a colisão de partículas atômicas. O que é esse CERN? Esse CERN, ele é um túnel de 32 quilômetros que forma um círculo, 32 quilômetros, e ele pega metade da Suíça e uma parte da França. Então, dentro desse túnel, eles vão fazer com que a partícula atômica corra numa velocidade quase que da luz, e vão fazer com que elas batam uma na outra. Batendo uma na outra, elas vão formar a antimatéria. Eles querem estudar a antimatéria. O que é isso? A antimatéria é tudo que existe no mundo é matéria. O ar que a gente está respirando é matéria, esse computador é matéria, essa mesa é matéria. Então eles vão criar algo que venha contra isso, contra a matéria. É algo a antítese da matéria. Ou seja, nesse espaço aqui cria-se um buraco.
Uma Aqui, espécie de buraco negro. aqui. Faz um buraco negro aqui. Isso. Essa é a ideia. Nossa. E vão estudar esse buraco negro. Ok? Eu dei uma pesquisada sobre esse CERN, que é esse corredor de partículas subatômicas. E o grande emblema deles é aquela deusa indiana cheia de braços, que é a deusa Shiva. Ela é a deusa da destruição. Olha A aí. deusa Shiva vem, destrói o universo, né, de acordo com o misticismo indiano, ela destrói o universo, e o grande deus Brahma, o que tem a cabeça de elefante, vem e constrói tudo. A deusa Shiva, aquela cheia de braços, ela é uma deusa que dança. Tá? Então, na entrada do CERN, existe uma grande estátua dela. Por que uma estátua dela? Porque já fizeram essa experiência com o buraco negro, e dentro do buraco negro eles viram uma figura que dança. Nossa. Eles viram uma figura dançando dentro do buraco. E aí, é interessante também, quando falou de Monte Apolion, a gente lembra da Suíça, desse Isso. CERN. Exatamente. E o quê? A Suíça é o país das montanhas, gente. Adivinha o nome do monte que... E meio centralizado na Europa, né? E adivinha o nome do monte que era conhecido na época dos romanos, onde está no centro desse corredor, Eita, Monte Apolion. Exatamente. Meio. Era conhecido como Monte Apolion na época dos romanos, né? Então, vocês pesquisem sobre o CERN e vocês vão ver algo assustador. Inclusive, uns videozinhos que teria sido feito um sacrifício humano, meio de longe, assim, na porta desse CERN. Mas, enfim, tá? O que é importante, pastor, assim, eles frisam muito essa figura dançante. Tá? Sim. A propaganda do CERN, a propaganda oficial do CERN, são todos os cientistas dançando. Tá? Eles dançam no laboratório, que é um laboratório gigantesco. Esse laboratório é formado por cientistas do mundo inteiro. Esse laboratório nada mais é do que a Torre de Babel moderna. O que eles querem é chegar na partícula Inicial. na partícula inicial, na partícula de Deus. Okay? É chamado, né? Exatamente. O Stephen Hawking, aquele cientista extremamente inteligente, né? Só não era sábio, né? Morreu, enfim, não acredito nem em Deus, mas espero que tenha ele ter acreditado. Mas ele falava assim que essa experiência vai abrir um portal que eles não vão conseguir fechar. Ele já, com toda a inteligência dele, ele já alertava. Um dos papas, eu não sei se esse ou o papa passado, o Papa Bento, ele falou que isso estaria abrindo a porta do inferno. Depois eles não vão conseguir fechar. Então, a preocupação é até mesmo do Papa. Olha só. Então, é algo tipo, eu abro uma antimatéria, mas depois para essa antimatéria ir embora. Exatamente. Tá? Só que eles não conseguem terminar esse experimento, sabe, professor? Eles não conseguem. Algo impede. Quem é que impede? Né? Imagina a hora que esse algo que impede por ir embora. Aí esse anjo vem, pá, e ele abre essa porta. Tá? O que eu quero dizer com tudo isso? Pode ser outra coisa? Pode. Aquilo que eu já falei no começo, a profecia ela é para quem está vivendo a época. Né? A gente não está vendo essa época, não vai viver, mas a gente já começa a ver uma tentativa de abrir esse poço do abismo. É isso que eu estou falando. E a Bíblia fala que ele vai ser aberto. Os homens estão tentando abrir e a Bíblia fala que ele vai ser aberto. Não pode ser coincidência, não pode ser apenas um mero entroncamento de ideias. Né? É verdade. Então, preste atenção, você que gosta de pesquisar, pesquise sobre esse CERN, veja as figuras dele que você vai achar isso bastante interessante. E esse CERN vai abrir, esse portal vai abrir e dele vai sair esses gafanhotos, esses demônios que vão atormentar os homens com uma dor mortal aí durante 5 meses. Vamos lá então, pessoal, para a sexta trombeta. Apocalipse 9, de 15 a 21. Se Deus quiser, vamos terminar ainda hoje às 7. A Bíblia diz, e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham coraças de fogo e de jacinto, de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e das suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Por esses 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam das suas bocas, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes. E têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos,
para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, das suas fornicações e nem dos seus furtos. Isso. Olha que terrível. Isso. Pastor, isso aqui, eu vejo assim, né, resumidamente, o cenário de uma guerra mesmo, não é isso? João, ele vê coisas que ele nunca tinha visto na vida dele, não é isso? Então Isso. Deus mostra essa visão para ele. E ele vê que tem os leões, tem os bichos que soltam fogo e pela cauda, ele não consegue entender o que é aquilo, não é isso? Porque deve ter sido uma visão de longe, talvez, mas ele vê que existe esses animais que soltam fogo, não é isso? Eu vejo nisso um cenário de guerra, de tanques de guerra, Sim. não é isso? Que naquela época ele não sabia o que era, né? O que era, nem que soltava fogo, não é isso? Né? Então daí eu Não vejo... existia aquelas armas, né? Tudo era de espada, lança, escudo Sim. e já. Então eu vejo nessa descrição aqui o cenário de guerra mesmo. Guerra mundial, de guerra, né? Talvez a Batalha do Armagedon, talvez. Talvez. Muito provavelmente, né? Assim como, pastor, a gente não falou aqui... E fala da terça parte Sim. dos seres humanos morrendo. Sim, exatamente. Ou seja, uma quantidade absurda, né? Assim como a gente não falou na trombeta anterior também, pastor, eu devia ter Sim. comentado, o que ele vê aqui? Ele vê que o aspecto ou seja, ele está olhando e vê, voltando à trombeta anterior, né? Só para a gente unir essa trombeta com os leões e com aqui que ele vê gafanhotos. Ele fala assim, e o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. Sobre suas cabeças havia como que coroas semelhantes a ouro, e seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes eram como dentes de leão. E tinham couraças como colas de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de cavalos, de muitos cavalos que correm para o combate. Ele nunca viu aquilo. No meu entendimento, o que ele está vendo é um helicóptero. Mas uma Apache, ele nunca viu. Ele nunca viu. Eu falei assim, o que é isso? É um gafanhoto. É um gafanhoto de ferro. E é interessante que o helicóptero tem uma cauda semelhante ao escorpião. Não é isso? Então, o anticristo vai usar a força desses demônios que saíram do abismo para jogar um veneno com helicópteros, não é isso? No meu entendimento, né? Aí ele olha aquilo, ele vê aquele gafanhoto e fala assim, tem um negócio em cima, parece um cabelo de mulher, mas tem uma cara de homem. Então ele via o piloto lá dentro, ele via o piloto e tinha dentes, não é isso? São os Apaches que tem, não é isso? Uma boca desenhada. Então ele viu uma artilharia pesada, né? Artilharia pesada. Então ele vê esse cenário. E que sai fogo, né? Que sai fogo. São mísseis. Exatamente. E várias ele nunca armas. Viu. Então, como ele conseguiu descrever na linguagem dele, foi utilizar que parece gafanhoto e faz um barulho como muitos cavalos. Né? Isso ele viu. Exatamente. Na linguagem da época. Na linguagem da época. Exatamente. Né? Só que remete ao que nós sabemos que hoje é uma realidade. Sim. As armas bélicas do tempo do fim. É isso. Lógico que a figura do Jacinto, que é uma figura roxa, talvez seja uma coisa que vai estar que o anticristo vai fazer com que os exércitos dele usem essa cor. Pode ser também. Né? E são milhões, né? E são milhões. Milhões de soldados. Milhões de soldados. Que a gente vê aqui, 200 milhões de exércitos, cavaleiros. Sim. Aqui voltando também... A China, por exemplo, tem um exército de milhões, né? Sim. Os gafanhotos aqui pode ser drones também, de repente, o drone entrar com isso, porque é muito, né? Sair da fornalha, aquele monte de drones. Como se fossem insetos. Como se fossem insetos, né? Exatamente. Então, vamos lá, então. Sétima trombeta, para nós fecharmos aqui com chave de ouro. Pelo menos as trombetas e os selos nós já avançamos bastante, graças a Deus. Sétima trombeta. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, Apocalipse 11, versículo 15, você pode acompanhar. Primeiro Apocalipse 10, 7, desculpa. Apocalipse 10, 7 diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Depois Apocalipse 11, 15 diz: e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Glória a Deus por isso. O que você entende, Marco, dessa sétima trombeta aqui? Essa sétima trombeta, ela está relacionada ao final do período de 7 anos. Tribulacional. Né? Então, pronto, Jesus acabou. E a vinda do Cristo em glória, e nós com ele, né? Glória a Deus. Tem como com cavalos brancos. Exatamente. Você que não anda a cavalo, começa a fazer aula aí, meu irmão. Nós voltaremos com os anjos, com Cristo em glória.
implantar o reino milenial, O reino triunfando com ele, né, sobre essa Exatamente. batalha terrível chamada de Armagedon, onde pelo sopro da sua boca, né, os seus inimigos serão destruídos. Sim. Eles que intentam destruir Israel, de repente Cristo vem no Vale de Megido, essa Ele coisa vai- extraordinária, né, Marco? ele Fala vai- um pouquinho ele- sobre isso aí, só pra gente... Pastor, a gente depois pode falar mais sobre a Batalha do Armagedon, mas depois nós vamos falar mais detalhadamente, tá? Continue conosco aí, conectado. é o momento final desses 7 anos, é o momento em que o anticristo já está Acha que vai acha vencer que vai vencer, ele já reuniu em volta de Jerusalém todos os exércitos da terra, não é do isso? mundo Do todo. mundo todo ali em volta de Jerusalém, ele vai atacar Jerusalém e quando Jerusalém se vê acuada que não vai ter mais jeito, o Senhor dela vem e a Glória a salva, né? Deus. Para O Senhor proteger vem e a Israel, salva, né? não é isso? Para proteger, e Jesus vem com poder e grande glória e arrasa com esse exército sem muita Dificuldade, não é isso? Ele Exatamente. acaba só com o sopro da boca, ele já Dissipa seus já inimigos. dissipa os né? inimigos, não é isso? Mas tudo isso, pastor, só para ver a arrogância do ser humano, onde que chega, né? É porque várias vezes fala aqui que os homens não se Não se arrependeram arrependeram, não se das arrependeram. suas obras, dos seus pecados. Isso ainda tem as 7 taças, a gente deu uma pincelada sobre como vai ser essa situação terrível, não é? E os homens não se arrependeram. Exatamente, pastor, porque volta naquilo que eu falei, a pessoa tem a justiça própria e a gente precisa entender que no nosso coração existe um trono, enquanto a gente estiver sentado nele, o Senhor Jesus Cristo não pode atuar. Não é É isso? deixar de Não lado. adianta a gente falar que é crente, a gente precisa, dentro desse trono, ele ter a primazia. Né? Não é mais eu que mando, é ele que manda. Né? Não é a sua Ele não, vontade. ele não é só nosso Salvador, ele é nosso Senhor, e o Senhor manda, não é? Isso. Nós que trabalhamos com patrões e a gente é funcionário, o patrão manda colocar no lugar, a gente vai e coloca, a gente não fica questionando se está certo ou está errado, é ali que ele pediu, pronto, né? Ele manda, né? E assim é com Jesus, fala assim, a gente tem que saber que no momento, no momento ele vai mandar sempre, que ele que está mandando. E se a gente insistir, a gente aborrece o Espírito Santo, ele vai embora, né? E a gente perde a salvação. Então, a gente precisa entender que no nosso coração é o Senhor Jesus Cristo que manda. Ele nos deu de comer da árvore da vida, né, pastor? Ele é a própria árvore da vida. Então, o que ele nos deu é muito caro. E a gente obedece não com ar de sacrifício, mas com ar de muito prazer, não é isso? Glória a Deus. Isso é muito importante, né, Marco? Entender que a fé cristã não basta crer Não, sem obedecer. não. Precisa ter fé e obediência. São as duas colunas dorsais da fé cristã. Tem muita gente que diz que crê em Deus, que acredita em Jesus, mas não obedece. Eu imagino a tristeza de Jesus quando ele constata isso da pessoa, que ele fala assim, as pessoas falam de mim com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Né? Então, só fala, mas não faz o que eu mando. Então, esse motorista a gente não pode, nesses dias, a gente nunca pôde, na realidade, mas esses dias que as coisas estão apertando, não entender o que o Senhor Jesus Cristo quer. Ele quer de nós uma justiça superior à nossa justiça interior, não é isso? Eu falo por mim mesmo, ele pede que quando alguém te roubar uma coisa, vai lá e dá um pouco mais. Não é isso? Alguém roubou seu celular, vai lá dar o carregador para ele também. Quem faz isso hoje, pastor? Amar os seus inimigos, né? Ama os inimigos. Amar o inimigo é fácil, lá longe, mas se ele estiver do teu lado, se ele for teu vizinho, se ele for teu colega de trabalho, como que funciona? Mas isso é muito difícil. É muito difícil. Mas a gente tem que fazer. É verdade. É o nosso Senhor que manda. Não é? É a nossa árvore da vida, que nós vamos falar sobre ela também aqui em Apocalipse, né? Que ela estava lá no Jardim do Éden e o Senhor trancou para que Adão não a comesse, mas depois ele vem e ele é plantado aqui na terra, plantado na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos comer dele, né? É verdade. Ele é a nossa árvore da vida. Então a gente tem que obedecer com o maior prazer do mundo. Né? Com certeza. Mas saber que é ele que manda. Né? Amém. E a nossa justiça tem que exceder a justiça dos fariseus. Tem que exceder. Ou seja, viva uma vida justa, honesta, né? Não correta. é fardo. Não é fardo. Ele fala que o fardo dele é leve. E é mesmo. Né? E esse fardo leve que a Bíblia menciona é o quê? É obediência à sua palavra. Que só vai ser bênção na sua vida. Enquanto você quebrar a lei de Deus, quem se quebra é você. Exatamente. Quem se fere é você, se arrebenta, né? Com a desobediência, a rebeldia, a vida independente. E a independência, no caso espiritual, é morte. Exatamente. Foi o que Adão fez e Eva também, quiseram viver uma vida independente de Deus. Exatamente. Mas para fechar aqui, graças a Deus, nós fechamos, né? Deixar, pastor, a gente trombetas, os 7 selos. deixar, vai logo. Graças a Deus. Nós vamos ter outros momentos juntos. Temos que continuar
esse nosso estudo, né, Marco? Lógico, pastor, isso é só uma pincelada, gente. Exatamente. Só para esclarecer para as pessoas. E para gerar interesse, né? Para gerar interesse. Esse é o nosso exatamente. desejo. E para saber que dá para entender que o Apocalipse ele é uma revelação, uma obra de arte revelada para a gente entender. É verdade. É obra de amor, como eu falei no nosso primeiro encontro, pastor, é uma obra de amor, porque aqui não tem castigo, Deus não castiga ninguém. É um caminho que o homem escolheu. Né? O senhor tem um filho, se o senhor fala, filho, não vai por esse caminho que é muito perigoso, e o menino insiste em ir, e ele cai no buraco, o senhor está castigando ele? Não, foi uma escolha dele, não é isso? Né? E aqui é o homem, a mesma coisa. Deus fala, não vai, para, né? Mas o homem não quer parar, então vai ter as consequências. Né? Tomara que não seja o seu caso, tá, querido? Não se rebele contra Deus, obedeça a Deus. Saiba que Deus tem algo maravilhoso para você, para tua casa, para tua família. Eu quero te dar a oportunidade agora também, se você quiser se levantar como um cooperador fiel nessa obra linda, Igreja Casa na Rocha, Ministério do Pastor Giovanni, a sua casa, a sua família. Nós estamos colocando aí disponível para você os nossos contatos, as nossas contas bancárias, a oportunidade de você semear através do cartão, do boleto, ou então enviar um Pix aí, a chave Pix também está disponível aí, igrejacasanarocha7@gmail.com. Você também pode apontar o seu celular, fazer a sua doação, todo esse recurso, né, para a manutenção da família pastoral e da obra de Deus que a nós foi confiada. Se engaje conosco, faça parte dessa obra linda de Jesus. Nós estamos fazendo uma mudança, vamos mudar de endereço brevemente aí, vamos estar anunciando para todos vocês. Estamos já preparando o local novo onde Deus vai nos colocar, mas ainda nesse domingo nós temos a Santa Ceia, domingo às 10 horas da manhã, a nossa Santa Ceia preciosa. Então vem estar conosco domingo às 10 horas na Rua Anápolis, 2025, no Jardim Gávea, ali perto do Opecan, naquele bairro novo, na frente do Opecan, lá no outro extremo, perto da ciclovia. Nós vamos estar juntos domingo às 10 horas, Rua Anápolis 2025, Jardim Gávea, em Umuarama, Paraná. Próximo à fábrica da Forma Design Móveis. Bem do ladinho de esquina, nós vamos estar juntos no domingo às 10 horas. Te convido a fazer parte desse ministério, a estar conosco, acompanhar nossas lives, né? Sim. Cada manhã aí a gente faz lives, né? Às vezes à noite, nas terças, na quinta e no domingo. Nós temos cultos online para que você cresça e seja edificado. Tenho certeza que você nessa noite foi edificado, chacoalhado aí. Então prepare-se para encontrar com Deus, o arrebatamento está chegando, põe em ordem a tua casa. Jesus está voltando. O momento tão aguardado, né? O Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O momento, né, da glorificação, como diz Paulo lá em Romanos 8, a manifestação dos filhos de Deus. A criação está na expectativa da revelação dos filhos de Deus. A natureza geme nessa expectativa, aguardando a revelação do Filho varão, da verdadeira igreja, da igreja preciosa do Senhor Jesus. Tomara que você faça parte dela. Quando eu falo igreja, não estou falando da nossa denominação especificamente, mas do grupo de verdadeiros cristãos espalhados pelo mundo, em todos os tempos, em todas as eras, lavados pelo sangue do Cordeiro imolado, que não colocaram a sua confiança nas suas obras, na sua religiosidade, na sua descendência natural, no Deus dos seus pais, mas no seu Deus, porque Deus não tem netos, somente filhos de Deus. Hoje mesmo nós estudamos Romanos 8, mas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Romanos 8, 17. Glória a Deus. E essa é a nossa expectativa, amados. É uma palavra de esperança também. Além de um chacoalhar de Deus na nossa vida, é uma palavra de esperança. Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Esse tempo de angústia está se findando para os crentes verdadeiros. Para o mundão ainda vai piorar e se intensificar ainda mais, é o que nós aprendemos hoje. Mas para nós que somos cristãos, que amamos a Jesus, que temos o Espírito Santo, seremos levados para um lugar maravilhoso, as moradas eternas, o lar celestial, o lugar que Deus tem preparado para nós. Então, se prepare, Jesus está voltando, faça a sua semeadura, exerça a sua generosidade, não só na igreja local, né, no corpo de Cristo, nas instituições que pregam o evangelho, nas famílias pastorais, nos missionários, nas várias agências missionárias que fazem um trabalho tão lindo. Sabe, não é tempo de parar de ofertar, de parar de doar, não, irmão.
Agora que a gente tem que crescer de fé em fé, de glória em glória, exercendo o nosso melhor e mostrando que Mamon não manda em nós. O dinheiro é apenas um detalhe na nossa vida. E nós vamos matar Mamon, semeando, ofertando, dizimando e participando dessa obra linda que Deus tem nessa terra. Tá bom, querido? Então continue conosco. Tá aí o nosso site, casanarrocha.com, um site que visa edificar, abençoar a sua vida. Ali também tem todas as informações para que você possa semear na nossa vida. E também tem os nossos links, YouTube, Facebook, Instagram, Igreja Casa na Rocha. Se você precisar também de qualquer pedido de oração, né, Marcos? Sim. Você pode escrever aí no Facebook, no YouTube, nós estaremos orando por você. Continue firme e forte no Senhor Jesus, porque Jesus está voltando. Louvado seja o nome dele. Amém e amém. Vamos encerrar orando. Quero terminar orando por você. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e compartilhe esse link com outras pessoas ao final dessa oração. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa. Te agradecemos por esse tempo maravilhoso de leitura da palavra. Ó Deus, de entendimento das coisas que estão por vir, dos eventos futuros que vão acontecer sobre a terra no período tribulacional. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus a nossa esperança é sermos arrebatados, levados em glória, nesse dia glorioso que o Senhor tem preparado para nós, ao soar da última trombeta, no abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com Cristo nos ares. Pai, que possamos nos preparar para esse dia glorioso. Conserta tudo aquilo que estiver de errado na nossa vida. Nós nos santificamos, nos consagramos, dizemos e declaramos profeticamente: Maranata, vem, Senhor Jesus. Prepara a tua noiva, noiva adornada, sem mácula nem mancha, lavada pela tua palavra. Ó Deus, santificada e ungida pelo teu Espírito e purificada pelo teu sangue precioso. Abençoa cada irmão precioso, os dizimistas, os ofertantes, Pai, os irmãos preciosos que estão invocando o teu nome, clamando ao Senhor, aqueles que estão sofrendo, Pai, também toca, traz a resposta, o milagre, a bênção, opera maravilhas, envia os seus anjos a trabalhar em favor daqueles que vão herdar o reino dos céus. Pai, nós te pedimos isso de todo o coração. Sê conosco e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, tá, Marcão? Volte sempre aqui à sua casa. Fizemos aqui na sala da minha casa. E é uma alegria estar sempre junto com você. Também. Tá bom, meus amados? Deus os abençoe. Um abração, um beijão. Pastor Giovanni, Pastor Marcarelli, que Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço, um beijo. Fiquem com Deus, todos vocês. Amém.